O Royal Rumble sempre foi cheio de surpresas, mas houve algumas participações ao longo dos anos que nos deixaram sem palavras. A eletricidade sentida quando a música de uma lenda aposentada há muito tempo toca, ou uma estreia inesperada de outra promoção, sempre abala os alicerces da WWE. Hoje, vamos relembrar os participantes mais chocantes do Royal Rumble que ninguém esperava. Para começar, o ano é 2016 e Roman Reigns está defendendo o título mundial dos pesos pesados da WWE na partida Royal Rumble. Enquanto The Big Dog aguardava o terceiro participante, o relógio da contagem regressiva chegou a 0 e a arena ficou em um silêncio de expectativa. Então, uma melodia de órgão desconhecida ecoou pelos alto-falantes. O campeão estava visivelmente confuso no ringue. As cabeças se viraram, os fãs se inclinaram para a frente e quando I Am Phenomenal iluminou o Titantron, o Amway Center explodiu. A multidão rugiu como se tivesse acabado de testemunhar um milagre. AJ Styles finalmente havia chegado à WWE. Para os fãs obstinados de luta livre, que acompanharam a carreira de AJ em todo o mundo, essa não era apenas mais uma estreia. Foi uma celebração e um momento de validação de todos os anos que ele passou construindo seu nome no Japão, na TNA e no cenário independente. Ele não precisava da WWE para provar que era um mega astro, mas agora estava aqui para conquistar o maior palco de todos. A energia no prédio era elétrica. Os fãs abraçaram estranhos, pularam de seus assentos e cantaram o nome de AJ como se tivessem esperado a vida inteira por isso. Não foi apenas uma entrada, foi uma experiência. A equipe de comentaristas também não conseguia conter sua empolgação porque, afinal, eles são fãs como todos nós. Michael Cole elogiou AJ como o agente livre mais badalado do entretenimento esportivo, antes de JBL garantir que os fãs casuais entendessem o quão especial era esse momento, mencionando o antigo reinado de AJ como IWGP Heavyweight Champion, um título detido por lendas como Brock Lesnar. Eles o colocaram em evidência logo de cara, como em "Se você não sabe, agora você sabe." E Styles fez jus à fama. Ele não entrou na Royal Rumble, ele a dominou. Ele ficou cara a cara com Roman Reigns, o atual campeão da WWE, e teve um desempenho que deixou todo mundo empolgado. Quase 30 minutos no ringue e as eliminações de Tyler Breeze e Curtis Axel fizeram com que todos soubessem que ele pertencia à equipe. Em seguida, veio Kevin Owens. Quando os fãs estavam sonhando com AJ indo até o fim e marcando seu ingresso para o Mania, Owens apareceu e acabou com a festa. Um arremesso. E a AJ estava fora. Os para provar que era uma estrela. Ele já era. Sua chegada foi uma mudança sísmica. Daquela noite em diante, ele não era apenas um queridinho da indústria ou uma lenda do New Japan. Ele era o fenomenal da WWE. Mas isso foi apenas o começo. As disputas que se seguiram, com nomes como Chris Jericho e John Cena, provariam que ele era mais do que apenas um sucesso. Ele era um evento principal, um roubador de shows e um futuro membro do Hall of Fame. Naquela noite, não se tratava apenas da estreia de AJ, mas da criação de um momento do qual os fãs ainda falariam uma década depois. Onde você estava quando o The Phenomenal One fez sua estreia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Ouça agora, quando a música de John Cena tocou no Royal Rumble de 2008, o tempo parou. O Madison Square Garden explodiu, os fãs foram à loucura e o mundo da luta livre testemunhou um momento inesquecível. Mas como chegamos lá? Vamos preparar o cenário. Cena havia rompido o músculo peitoral 3 meses antes, uma lesão que deveria tê-lo mantido afastado por pelo menos 6 a 9 meses. A maioria dos atletas ainda estaria afastada, mas Cena há um motivo pelo qual o chamam de Super-Homem. O Big Match John esmagou a reabilitação como se fosse apenas mais um treino. Enquanto a maioria das pessoas faz fisioterapia 3 vezes por semana, Cena se dedicou a 3 sessões diárias, avançando rapidamente para o Rumble de 2008, quando o relógio está correndo e a tensão na arena é palpável. Quem será o último participante? Os fãs estão prendendo a respiração enquanto a contagem regressiva chega a 0. E então, boom! My Time Is Now explode nos alto-falantes. A reação? Pandemônio. A multidão explodiu
e a energia era irreal. Era possível ver o chão tremer enquanto 20.000 fãs gritavam a plenos pulmões. Foi o tipo de rugido ensurdecedor que causa arrepios, mesmo vendo isso anos depois. É compreensível, pois não se tratava apenas de um retorno. Era uma maravilha médica. A cara de Triple H quando Cena saiu, impagável. O The Game parecia ter acabado de ver um fantasma, mas em vez disso, era o super-homem com um boné. A montanha-russa de emoções do público foi do choque à descrença e ao caos absoluto. Os fãs que amavam Cena estavam gritando. Até mesmo alguns dos que odiavam Cena não puderam deixar de se envolver no momento. Admita, Carl. Você provavelmente também ficou. E não se tratava apenas de uma aparição surpresa. Cena veio para vencer. Ele enfrentou o Triple H, manteve sua posição como se nunca tivesse perdido um dia sequer e jogou The Game para fora para marcar sua passagem para a WrestleMania. O homem não apenas retornou, ele foi o dono de momentos e spoilers na internet. A WWE ainda podia chocar os fãs. Isso criou um momento que nos fez lembrar por que amamos a luta livre. E onde você estava quando Cena chocou o mundo? Estava pulando do sofá ou ficou parado em silêncio? Diga-nos nos comentários, porque esse momento merece ser revivido várias vezes. No entanto, esse não foi o único retorno épico no Rumble de 2008. O retorno de Roddy Piper no início da partida também foi uma surpresa de cair o queixo que deixou os fãs em polvorosa. A partida estava em pleno andamento quando a contagem regressiva começou. 3, 2, 1... E então, as inconfundíveis gaitas de foles da música de entrada de Roddy Piper soaram no Madison Square Garden, enquanto a multidão perdia a cabeça. Aos 53 anos de idade e há muito tempo afastado do círculo quadrado, ninguém esperava ver Hot Rod atravessar aquela cortina. No entanto, lá estava ele, caminhando até o ringue como se não tivesse perdido nada. E quando você achava que o momento não poderia ser melhor, Piper olhou para Jimmy Superfly Snuka, que havia entrado logo antes dele. Para os fãs de longa data, foi como entrar em uma máquina do tempo. Esses dois membros do Hall of Fame tinham uma das rivalidades mais icônicas da história da WWE. E por alguns momentos gloriosos, eles a reacenderam no meio do Royal Rumble. A multidão do Madison Square Garden entrou em erupção. A energia era elétrica, alimentada por nostalgia e pura alegria. Esse era Roddy Piper, no prédio onde ele criou tantos momentos inesquecíveis ao longo de sua carreira. O Madison Square Garden é o lar espiritual da WWE, e ver Piper de volta à ação aqui foi como um círculo completo da história. Até mesmo os outros lutadores no ringue não conseguiam esconder sua empolgação. CM Punk, um conhecido fã de The Hot Rod, foi visto sorrindo de orelha a orelha, claramente tão envolvido no momento quanto os fãs. Foi uma pausa rara e mágica na ação, onde todos, lutadores e fãs, se reuniram para celebrar duas lendas que dividiram o ringue mais uma vez. Sinceramente, se você não pulou do sofá ou não abriu um sorriso quando Piper fez sua entrada, você é mesmo um fã de luta livre? Momentos como esse nos fazem lembrar por que nos apaixonamos pela WWE. E, em primeiro lugar, assim como este a seguir. E se eu lhe dissesse que um dos momentos mais chocantes da história da WWE veio de um homem que nem deveria voltar a lutar? É o Royal Rumble de 2020. E lutadores como AJ Styles e Dolph Ziggler estão esperando o próximo homem a entrar no círculo quadrado. O relógio estava correndo. 3, 2, 1. E então todos ouviram a inconfundível voz feminina perguntando "You think you know me?", seguida pelo riff de abertura de Metalingus, do Alter Bridge. Por uma fração de segundo, todos ficaram paralisados, como se a arena inteira estivesse prendendo a respiração coletivamente. O que se seguiu foi um caos puro e sem filtros. O Minute Maid Park explodiu. Os torcedores estavam gritando, pulando, chorando. Você escolhe. Não era apenas barulhento. Era elétrico. Se os seus vizinhos não foram ver como você estava naquela noite, é provável que você não tenha assistido ao vivo. O retorno de Edge não foi apenas surpreendente, foi impensável. Esse é um cara a quem foi dito: você nunca mais vai lutar. Forçado a se aposentar em 2011 devido a uma lesão no pescoço,
que pôs fim à sua carreira, Edge passou por uma cirurgia de fusão tripla no pescoço. Ninguém jamais havia se recuperado disso. No entanto, aqui estava ele, 9 anos depois, desafiando todas as probabilidades, provando que todos os médicos e céticos estavam errados e parecendo não ter perdido um único passo. Quando Edge fez sua entrada, era possível ver isso em seu rosto. A alegria, a descrença, a fome, estava tudo lá. Esse foi um momento compartilhado entre uma lenda e as pessoas que cresceram assistindo a ele antes de ser forçado a se aposentar para sua própria saúde e segurança. Depois de fazer sua pose característica, acompanhada de pirotecnia, que, aliás, ninguém mais conseguiu, o Rated R Superstar começou a trabalhar. Lanças voavam à torto e à direito enquanto Edge derrubava os adversários como se fosse 2010 de novo. Ele até se reuniu com seu antigo parceiro de equipe, Randy Orton, e no verdadeiro estilo de Edge, eliminou The Viper antes que The Viper o traísse. Há uma razão para ele ser o maior oportunista. Com mais de 23 minutos de duração e chegando aos 3 finalistas com Roman Reigns e Drew McIntyre, Edge provou que ainda tinha o que fazer. A arena estava tremendo e os fãs não conseguiam acreditar no que estavam vendo. As pessoas estavam com as mãos na cabeça, com as bocas abertas. Homens adultos estavam chorando. Foi um momento de pura magia. Mas Edge não estava de volta apenas por uma noite. Seu retorno foi apenas o começo. O que se seguiu foram rivalidades lendárias com Randy Orton, Roman Reigns e Seth Rollins. Desde a luta Last Man Standing na WrestleMania 36 até a vitória no Royal Rumble de 2021. Na posição de número 1, Edge escreveu um capítulo totalmente novo em sua carreira no Hall of Fame. Momentos como esse são a razão pela qual todos amam o Royal Rumble e continuamos assistindo ano após ano, esperando que algo mágico aconteça. Onde você estava quando Edge fez seu retorno milagroso? Diga-nos nos comentários. Imagine o seguinte: é o Royal Rumble de 2011. CM Punk e os New Nexus estão dominando a partida e aguardando o próximo participante. O relógio da contagem regressiva chegou a 0. A campainha soou e então, Can You Dig It, Suka? A multidão explodiu. Os fãs se levantaram quando a icônica música tema de Booker T tocou, percebendo que estavam testemunhando algo especial. Fazia mais de 4 anos que Booker não entrava em um ringue da WWE e, naquele momento, parecia que ele nunca havia saído. A reação na arena foi fora de série. As pessoas estavam gritando, aplaudindo e até dançando nos corredores. E a equipe de comentaristas? Eles estavam tão entusiasmados quanto os fãs. Matt Striker resumiu tudo perfeitamente com sua frase agora lendária: "Estou marcando passo, mano." Essa única frase capturou a energia de todos os fãs no prédio e de todos que estavam assistindo em casa. E não vamos nos esquecer de CM Punk, que estava se destacando como o líder dos New Nexus durante esse Rumble. Quando a música de Booker T tocou, Punk aproveitou o momento com perfeição. Seu olhar de incredulidade e a linguagem corporal sutil no meio do ringue deixaram claro: não era apenas mais um participante, era Booker T. A reação de Punk elevou o momento, acrescentando aquele toque extra de drama que somente alguém como Punk poderia proporcionar. Era como se ele soubesse que estava na presença da realeza, e sua narrativa no ringue ajudou a tornar o momento ainda maior. Booker T não era uma estrela qualquer que estava retornando. Ele é 5 vezes, digam comigo, 5 vezes, campeão da WCW, uma lenda da equipe de combate e um dos artistas mais carismáticos da história da luta livre. Vê-lo de volta em um ringue da WWE foi como reencontrar um velho amigo que sabe como fazer a casa cair. E ele trouxe a casa abaixo. Assim que Booker entrou no ringue, ele executou seus golpes característicos, terminando tudo com um spinaroonie que levou o público ao delírio. É claro que seu tempo na luta foi curto, mas sua presença foi inesquecível. Mas o retorno de Booker não foi apenas uma questão de nostalgia. Foi o início de um novo capítulo em sua carreira na WWE. Pouco depois do Rumble, ele entrou para a equipe de comentaristas, onde sua personalidade única iluminava a mesa de anúncios todas as semanas. Até hoje, o homem continua a dar piadas icônicas
e a demonstrar entusiasmo. E seu tempo como treinador no WWE Tough Enough, ouro puro. Booker provou que não era apenas um lutador, ele era um mentor, um artista e um ícone da WWE em todos os sentidos. O retorno de Booker T no Royal Rumble foi mais do que um momento de alegria. Foi um lembrete de por que ele é um dos maiores nomes da luta livre de todos os tempos. Quer estivesse dominando o ringue ou trazendo seu charme característico para a mesa de anúncios, Booker mostrou que podia fazer tudo. No entanto, esse não foi o único retorno memorável de uma lenda da luta livre que vimos naquela noite. O retorno surpresa de Kevin Nash como Diesel no Royal Rumble de 2011 foi outro daqueles momentos de cair o queixo. Isso não está acontecendo de jeito nenhum, que nos lembram por que amamos a luta livre. Entrando em 32º lugar no primeiro Royal Rumble de 40 homens, Nash não apenas trouxe nostalgia, ele a encarnou, voltando à sua persona icônica de Diesel pela primeira vez em mais de uma década. O fato é o seguinte: em 2011, a maioria dos fãs já associava Kevin Nash ao seu nome verdadeiro e à sua lendária carreira na NWO. O personagem Diesel, isso era parte integrante da era da nova geração da WWE. E, em meados dos anos 90, um capítulo que os fãs pensavam estar encerrado para sempre. Nash não usava o equipamento de Diesel desde que deixou a WWE. E, em 1996, então, quando a campainha tocou e a clássica música tema de Diesel começou a tocar, parecia que uma máquina do tempo tinha acabado de aterrissar na arena. O público entrou em êxtase. Os fãs estavam de pé, gritando e aplaudindo como se tivessem acabado de ver um amigo de infância. Diesel subiu ao palco totalmente caracterizado. Cabelos pretos, luvas pretas e aquela inconfundível arrogância de Diesel. Foi surreal. Para os fãs que cresceram vendo-o dominar como WWE Champion nos anos 90, foi como ser transportado de volta no tempo. Até mesmo os fãs que não assistiram ao evento durante o auge de Diesel puderam sentir a magnitude do momento. E ainda havia a equipe de comentaristas. Michael Cole, Jerry The King Lawler e Matt Striker levaram a emoção a outro nível. Striker roubou a cena com sua reação exagerada, gritando: "É o Diesel! Oh meu Deus, é o Diesel!" Sua voz estava rouca de emoção genuína, refletindo perfeitamente o que todos os fãs na arena estavam sentindo. Lawler entrou na conversa, maravilhado com o quão surreal era ver Diesel de volta, enquanto Cole tentava preencher as lacunas históricas para os fãs mais novos. O entusiasmo deles alimentou que lembraram a todos porque ele era uma força tão dominante naquela época. É claro que seu tempo na luta foi curto e ele não conseguiu uma tonelada de eliminações. Mas isso não importava. Não se tratava de estatísticas ou vitórias. Tratava-se do espetáculo. E Diesel acertou em cheio. Fato interessante: Kevin Nash havia brincado com a aposentadoria em entrevistas nessa época. Então os fãs não esperavam vê-lo em um ringue da WWE. E novamente, muito menos como Diesel. Esse fator surpresa tornou o momento ainda mais agradável. Esse retorno também ajudou a reacender o relacionamento de Nash com a WWE. Pouco tempo depois do Rumble, ele fez aparições esporádicas, incluindo uma briga memorável com CM Punk no final de 2011. Ele acabou sendo incluído no Hall of Fame da WWE, como Diesel em 2015. Mas não foram apenas os caras que fizeram aparições chocantes no evento Royal Rumble ao longo dos anos. Em janeiro de 2022, Mickie James chocou o universo da WWE com um dos retornos mais surpreendentes e absolutamente históricos da história do Royal Rumble. Ao entrar na partida do Royal Rumble feminino em 22º lugar, ela não desceu a rampa como qualquer outra participante. Não, Mickie entrou com o cinturão do Impact Knockouts Championship sobre o ombro e com o tema de entrada Hardcore Country tocando na arena. Isso é que é fazer uma declaração. Esse não foi apenas mais um retorno. Foi um grande acontecimento. Mickie James se tornou a primeira lutadora a aparecer em um evento da WWE, enquanto segurava ativamente um campeonato da Impact Wrestling, uma das promoções rivais de longa data da WWE. A WWE permitiu que ela saísse com esse título, e até mesmo reconheceu isso no ar, o que foi um momento de grande surpresa para os fãs. A WWE tem sido tradicionalmente uma fortaleza,
raramente reconhecendo a existência de outras empresas de luta livre, muito menos apresentando seus campeões. Ver a entrada de Mickie com aquele cinturão foi como ver uma porta proibida se abrir. Mas não vamos esquecer o que realmente importa. Mickie James havia sido dispensada pela WWE menos de um ano antes, em abril de 2021, e sua saída não foi exatamente tranquila. Lembra-se do infame incidente com o saco de lixo. Depois de ser dispensada, a WWE enviou os pertences de Mickie em um saco de lixo, provocando a indignação de fãs, lutadores e até da própria Stephanie McMahon. A reação do público foi tão forte que a WWE emitiu um pedido de desculpas e demitiu o funcionário responsável. Assim, quando Mickie voltou à WWE, nos termos dela, como campeã em exercício de outra promoção, parecia que ela estava reescrevendo o roteiro. A reação do público foi uma mistura de choque, entusiasmo e respeito. Os fãs estavam entusiasmados não apenas com seu retorno, mas com o que ele representava. Mickie não estava de volta apenas por nostalgia. Sua entrada foi uma declaração, um momento inovador que quebrou a velha regra da WWE de não falar sobre outras promoções. Vê-la entrar com o título do Impact Knockouts não foi apenas legal, foi histórico. O retorno de Mickie foi como um ponto de virada no mundo da luta livre. Mostrou que a WWE, conhecida há muito tempo por sua relutância em reconhecer os concorrentes, poderia estar aberta à colaboração. Esse foi o início de uma parceria oficial entre a WWE e a Impact Wrestling, e abriu as portas para possibilidades futuras. Por falar em abrir a porta, o que acontece quando um dos atletas mais dominantes da história do esporte entra no universo WWE? A estreia de Ronda Rousey no Royal Rumble de 2018 respondeu a essa pergunta e fez história na luta livre no processo. A partida do Royal Rumble feminino tinha acabado de terminar e os fãs achavam que a noite não poderia ser melhor. Asuka havia conquistado a vitória histórica e o Wells Fargo Center, na Filadélfia, já estava agitado. Mas então, as luzes se apagaram. A música Bad Reputation, de Joan Jett, tocou nos alto-falantes e naquele instante, o público inteiro perdeu a cabeça. A Ronda Rousey, estava aqui. Não vamos esquecer o quanto Rousey era importante antes mesmo de entrar em um ringue da WWE. Não se tratava apenas de mais um cruzamento de celebridades. Ronda foi uma verdadeira virada de jogo em dois esportes. Ela começou como um prodígio do judô olímpico, ganhando uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008, a primeira de uma mulher americana no esporte. Depois de se aposentar do judô aos 21 anos, ela entrou no MMA e virou o mundo de cabeça para baixo. Ronda não apenas dominou as artes marciais mistas, ela as redefiniu. Como a primeira campeã dos pesos galos femininos do UFC, ela se lançou ao ataque, defendendo seu título 6 vezes e finalizando a maioria de suas adversárias em menos de 1 minuto. Seu armlock tornou-se lendário, tanto que lutadores de todo o mundo estavam treinando especificamente para evitá-lo. Ela não era apenas uma atleta, era um fenômeno, tornando-se uma das maiores atrações de pay-per-view da história do UFC e ajudando a trazer o MMA feminino para o centro das atenções. O próprio Dana White creditou a Ronda o fato de ter tornado as lutas femininas um elemento básico do UFC. Portanto, quando ela apareceu no Rumble, não se tratava apenas da estreia de uma lutadora. Era uma superestrela global entrando em um mundo totalmente novo. Sua entrada foi icônica. Usando uma jaqueta de couro dada a ela pelo filho de Roddy Piper e uma camiseta Hot Rod, Rousey prestou homenagem ao Hall of Fame da WWE, de uma forma que tocou o coração dos fãs em todos os lugares. Esse detalhe pequeno, mas poderoso, não foi apenas um aceno ao seu apelido, Rowdy, mas uma conexão com a história da luta livre que tornou o momento ainda mais especial. O Wells Fargo Center estava barulhento e os fãs estavam pulando de pé. A energia era contagiante. Parecia um momento único na vida. A estreia de Ronda foi uma declaração. Vinda de uma carreira lendária no UFC e de uma medalha olímpica no judô, ela trouxe consigo um nível de atenção do público que elevou a luta livre feminina como um todo. Durante anos, Rousey foi uma pioneira nos esportes de combate,
e agora estava pronta para reescrever o roteiro na WWE. E isso foi apenas o começo. O gesto silencioso, porém poderoso, de Ronda para o letreiro da WrestleMania não deixou dúvidas sobre suas intenções. O que se seguiu foram alguns dos momentos mais memoráveis da história da WWE. Sua luta de equipe mista na WrestleMania 34, com Kurt Angle contra Stephanie McMahon e Triple A, deu o tom de sua carreira na WWE. As disputas de alto nível com Becky Lynch, Charlotte Flair e a participação no primeiro evento principal feminino da WrestleMania apenas consolidaram ainda mais seu legado. A estreia de Rousey no Rumble de 2018 foi inovadora e trouxe um nível inigualável de empolgação, respeito pela história da luta livre e um sinal claro de que a luta livre feminina estava quebrando barreiras como nunca antes. Rousey não se juntou apenas à WWE, ela se tornou parte de sua história. Qual desses momentos do Royal Rumble mais o surpreendeu quando aconteceu? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.